Olá, alunos e alunas do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula de matemática. Hoje teremos a hora do descritor. O descritor escolhido para a nossa aula foi o descritor 60, que diz o seguinte: nós deveremos resolver problema que envolva o cálculo do perímetro de polígonos. Perímetro? Vocês lembram do que se trata o perímetro? Eu espero que sim. Então vamos começar. O nosso objetivo é ampliar o conhecimento sobre medidas e perímetros em situações reais e práticas. Bom, a proposta da nossa atividade Hora do Descritor é justamente trabalhar alguns descritores fragilizados, que foram detectados a partir das atividades que já foram realizadas em outros momentos, a partir de avaliações internas e externas que vocês já realizaram. Portanto, iremos reforçar esta habilidade. E para não tornar esse momento chato, desagradável, a gente vai trabalhar hoje com situações práticas. Isso mesmo. Ao final desta aula, nós teremos uma atividade bastante interessante, que tenho certeza que a partir daí vocês irão fixar as ideias e o conceito do que é perímetro. Vamos lá. Trago inicialmente aqui um questionamento para vocês. Você já observou a planta baixa de uma casa? Alguém aí já observou? Na casa de vocês. Vocês já chegaram a ver a planta da casa de vocês? Repare que o profissional demarca o contorno das paredes para cada cômodo. Então, nós temos aqui na figura o quarto, o banheiro, a cozinha, a sala e o profissional, que no caso o engenheiro, o arquiteto, juntos eles podem estar fazendo esta planta e eles colocam as medidas. Com esta informação, o pedreiro, que será o responsável pela construção da casa, ele poderá construir corretamente a casa conforme o gosto do proprietário. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Mais questionamentos. Vamos investigar aqui o que vocês já sabem, o que a gente precisa aprender. Vamos lá para o nosso momento de conhecimento a mais. Então, temos aqui a planta baixa, do exemplo que eu acabei de apresentar para vocês. E alguns questionamentos como: vocês já conheciam ou tiveram contato com a planta de uma casa antes? Eu me referi antes à casa de vocês. Se na casa de vocês não conhecem a planta, já tiveram contato com a planta de outra casa? O que vocês observaram de mais importante nesta planta, caso vocês tenham visto? E esta que eu estou apresentando para vocês, o que é que vocês observam de mais importante? O que é que não pode faltar para os profissionais fazerem e para os outros terem acesso? O que será que representa as linhas dessa planta? E essas medidas? Vocês sabem? É possível calcular o perímetro de cada cômodo da casa inteira e da casa inteira? Será que é possível? Vocês lembram o que é perímetro? Vamos já descobrir. Como vocês fariam? Em suas opiniões, por que uma planta como esta é importante para a construção de um imóvel? É possível construir uma casa sem estas informações? O que vocês acham? Sim? Não? Por quê? Então, vocês vão pensar, vão pausar agora este vídeo, vão reler essas perguntas e vão responder para vocês mesmos. Depois, vocês podem vir aqui nos comentários desse vídeo e colocar a posição de vocês sobre esses questionamentos. Vocês podem escolher algumas perguntas e estar comentando aqui nos comentários do nosso vídeo, da nossa videoaula, certo? Vou aguardar os comentários de vocês para conhecer o que vocês já sabem, se já conhecem uma planta, se vocês reconhecem essas informações que estão sendo apresentadas. Então, vou ficar aqui ansioso para ler os comentários de vocês. Não deixem de participar. Bom, professor, e o que será perímetro? Bom, antes de mais nada, vocês precisam entender que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático para a gente compreender. Observem. Eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo tem medidas 3 de comprimento e 2 de altura. Então, para mim calcular o perímetro, eu só preciso fazer a soma da medida de todos os lados. Então, como ele tem medida 3 de comprimento, percebam que esta medida também vale pelo lado oposto. Por mais que eu não tenha lá registrado a medida de 3 centímetros, onde a setinha está indicando, ele também mede 3 centímetros. Assim como o lado oposto aos 2 centímetros também mede 2 centímetros.
Então, para me calcular o perímetro, eu devo somar todos os lados. Como eu tenho um quadrilátero, que possui 4 lados, eu vou somar 4 medidas. 2 mais 3 mais 2 mais 3. Quando eu somo todas essas medidas, eu encontro 10 centímetros, ou seja, o perímetro desse retângulo é 10 centímetros. Recordaram? Conseguiram compreender? Que bom! E este exemplo? Olha só, eu coloquei um outro retângulo e um quadrado. Qual será o perímetro desse retângulo? Olha só, para encontrar o perímetro desse retângulo, eu preciso somar as 4 medidas. 6,25 mais 6,25 mais 4 mais 4. Quando eu faço a adição dessas 4 parcelas, eu encontro o perímetro do retângulo, que é igual a 20,5. Se vocês tiverem a unidade de medida, vocês complementam, como lá no primeiro exemplo que tinha centímetros. Se nesse retângulo for centímetro, vocês colocariam 20,5 centímetros, certo? E o quadrado? Qual será o perímetro do quadrado? Será que altera alguma coisa? Não. Perímetro é a soma de todos os lados. Se eu tenho um quadrado com 4 lados iguais, eu vou somar essas 4 medidas. 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Portanto, o perímetro do quadrado é igual a 20. E esta figura? Vocês reconhecem? Nós temos aqui um trapézio de perímetro 15 centímetros. Por que o perímetro desse trapézio é 15 centímetros? Porque eu vou somar as 4 medidas. Ele também é um quadrilátero. Ele possui 4 lados. Então, eu vou somar as 4 medidas. 5 mais 4 mais 4 mais 2, que é igual a 15. Ou seja, o perímetro é igual a 15 centímetros. Compreenderam? Vamos lá. Trago para vocês agora uma atividade, uma proposta de atividade bem interessante, onde vocês vão colocar em prática, né, esse conhecimento que a gente recordou, porque vocês já tinham visto em outro momento. Só que, como eu coloquei lá no nosso objetivo, a gente vai trabalhar com essas medidas e com a ideia de perímetro de uma forma bem prática. Vocês deverão inicialmente solicitar a ajuda de um adulto. Então, vão precisar da ajuda do responsável, seja a mãe, o pai, a avó, o avô, um tio, enfim. Vocês vão pedir a ajuda de um adulto. E com os materiais a seguir, vocês irão desenhar a planta da casa onde vocês moram. Detalhe, quando eu disse que é para pedir a ajuda de um adulto, não é para o adulto fazer para você, é para ele ajudar. Vocês que irão fazer essa planta. E o que é que vocês vão precisar para a atividade de hoje? De papel sulfite, que a gente costuma chamar de folha sem pauta, alguns chamam de chamequinho, aquelas folhinhas brancas. Professor, eu não tenho em casa. Vou deixar de fazer a atividade? Não. Vocês podem fazer na folha do caderno mesmo. Eu coloquei o papel aqui porque vai ficar mais clara, né, a imagem do desenho, mas se não tiver, não tem nenhum problema. Vai ser a atividade do mesmo jeito. Então, papel, lápis, borracha, uma trena ou uma fita métrica. Para que será que a gente vai utilizar isso? Já descobri. Régua e o smartphone. Para que eu vou precisar do smartphone? Porque eu vou querer que vocês registrem todos os momentos dessa atividade. Não é só a foto da atividade que vocês vão me mandar. Eu quero ver a foto de vocês desenhando a planta da casa e calculando o perímetro do cômodo preferido. Professor, e como é que eu vou calcular o perímetro? Bom, vocês viram que lá na planta daquela casa, no exemplo, no início da videoaula, tinha as medidas. Então, com o adulto, que irá auxiliar vocês, e com uma trena ou uma fita métrica, que vocês devem ter em casa, se não tiver, pede o vizinho, coloca a máscara, né? Tem que sair de casa protegido. Coloca a máscara, vai lá no vizinho, pede emprestado, né? Vai lá no avô, enfim, vocês vão procurar aí próximo de casa. Eu tenho certeza que alguém sempre tem esses instrumentos, porque eles são bem úteis e necessários no nosso cotidiano. Então, vocês vão medir todos os cômodos, né, as medidas, né, de todos os cômodos da casa para vocês colocarem na planta, certo? Então, ao final de vocês concluir o desenho da planta da casa, vocês vão colocar as medidas, vão medir com a trena ou a fita métrica e vão registrar.
Depois disso, vocês vão escolher o cômodo preferido. É o quarto, é a cozinha, é a sala. Vocês vão escolher um e vão calcular o perímetro desse cômodo. Combinado? Como eu sei que alguns podem ficar com dúvida, eu preparei um pequeno vídeo, né, explicando como vocês vão fazer essa atividade. Então, fiquem bastante atentos que eu vou mostrar para vocês isso na prática. Vamos lá? Vou apresentar para vocês, né, um exemplo de como vocês vão fazer a planta baixa da casa de vocês e calcular o perímetro de um cômodo. Então, vocês vão fazer uma representação simples, né? Não somos engenheiros, não somos arquitetos. Então, vocês vão fazer, né? vão imaginar não, vão representar como é a casa de vocês. Então, vamos imaginar, né, que vocês tenham inicialmente a sala. E aí você, ó, um lápis, borracha, e uma régua, uma folha de papel sulfite, ou mesmo a folha de caderno, se vocês não tiverem outra. Né? Vocês vão fazer essa representação. Por exemplo, temos aqui a sala. Aqui vamos imaginar que seja, né, o corredor. E aqui vai ter um quarto. Aí vocês fazem o desenho de acordo com a realidade da casa de vocês. Aqui vamos imaginar que seja um banheiro. Certo? Aí aqui dando continuidade. Imaginar que aqui seja a cozinha, né, com a sala de jantar. Aqui vai ter a lavanderia, por exemplo. Entendeu como é simples? Então aqui vamos imaginar que temos uma entrada, aqui vai ser a outra entrada, aqui vai ser a cozinha, né? Pode separar aqui a cozinha da sala de estar. E aqui pode fazer outro quarto. Entendeu como é simples? E aí o que é que vocês vão fazer? Com uma trena, né, que vocês vão conseguir aí com algum responsável, com o vizinho, vocês vão fazer essas medidas. Né? Vamos imaginar que aqui seja, por exemplo, 6 metros. Aqui são 3 metros. Ok? Aqui são 2 metros. Aqui é 1 metro. E vão identificar também os cômodos. Então aqui a gente disse que era a sala. Né? Aqui era a cozinha. Aqui era outro... Aqui era um quarto, aqui outro quarto, ok? Aí vocês vão identificar os cômodos e aí a gente vai calcular o perímetro de apenas um cômodo. Vocês vão escolher o cômodo preferido, onde é que vocês gostam mais de estar, na sala, no quarto, e aí vocês vão escolher. Vamos imaginar que seja o quarto, né? Aqui vamos imaginar que tenha 2 metros e aqui tenha 3,5 metros. Ok? Só um exemplo para vocês calcularem. Como é que a gente calcula o perímetro? É a soma dos lados, não é? Esse lado aqui vai ser igual a esse. Esse lado aqui deve ser igual a esse. Então, eu vou somar. É o perímetro do quarto. Então, o perímetro é a soma. Então, eu vou somar 2 metros mais 2 metros mais 3,5 mais, deixa eu colocar aqui, metros, mais 3,5 metros. Quanto é que vai dar tudo isso? Né? A gente vai somar. 2 mais 2 são 4, 3,5 mais 3,5 são 7. 7 e 4, 11. Então, nós temos que o perímetro do quarto é 11 metros. Viram como é simples? Então tenham cuidado, né, de registrar as medidas certinho, né, peçam a ajuda aí do responsável, coloquem o nome dos cômodos da casa de vocês e depois escolha apenas um cômodo, o cômodo preferido, e aí vocês vão calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados, certo? Agora sim, acredito que vocês estão preparados para fazer a atividade, né, de trabalhar os principais conceitos que envolvem as medidas e o conceito de perímetro, conforme eu apresentei no início da nossa videoaula, no nosso objetivo. Então, eu quero bastante capricho na atividade. Como eu disse, eu quero que vocês registrem o momento que vocês estiverem desenhando a planta, o momento que vocês estiverem com um adulto fazendo as medidas, né, dos cômodos, de todos os lados. Quero muitos registros desses momentos, tá? E no final, me enviar a foto da atividade feita, né, com a planta abaixo da casa de vocês e a medida do perímetro de um cômodo.
Não esqueça de identificar os cômodos e todas as medidas, certo? Por fim, quero desejar um bom trabalho para vocês, né? Desejo informar que eu estou aqui, né, trabalhando de casa, disponível para tirar as dúvidas. Ficarei ansioso para ver a atividade, né, produzida por todos vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.